Olá, meus queridos amigos do canal, né? Não sei se você reparou, nós mudamos o nome aí, não por nada, né? Mas eu acho que o termo pavões patrióticos, talvez muitas pessoas pudessem pensar que não fosse um canal sério. Então sei que você está inscrito aqui, sabe que é um canal sério, mas pessoas que não estão inscritas ainda poderiam imaginar que fosse um canal fake e tal, mas o nosso canal é sério, né? Então eu preferi botar o meu nome, né? Anderson Patriótico Vlog, só para dar uma justificativa para vocês aí, tá bom? E se você está chegando agora aqui, se inscreva no nosso canal. E você que é inscrito, vou dizer uma coisa para você. Esse tipo de canal, né? Ainda mais no Viagem Direito, você sabe muito bem que é um canal que não é muito recomendado pelo YouTube, certo? E quando o alcance é mínimo, entende? Então, como é que um tipo de canal desse cresce? Eu conto com a sua ajuda, pessoal, né? Temos, nesse exato momento, hoje, dia 9 de maio de 2022, somente 59 inscritos. Eu conto com a sua ajuda para você compartilhar. Só vai crescer assim, se você compartilhar no grupo do WhatsApp, Facebook, compartilhar e enviar para um amigo. Se inscreve e dá uma força aí nesse canal. E assim a gente vai crescendo, se houver esse compartilhamento dos próprios inscritos, entendeu? Então dê o like, comente, né, isso ajuda de alguma forma, tá certo? E aqui embaixo nos comentários também tem o nosso Pix, se você quiser nos ajudar, qualquer quantia, ajuda o canal também. Então, infiltrados, né? É a thumb desta capinha aí do nosso vídeo. E religiosos, né? Religiosos e vermelhos. Não é de agora, pessoal, não é de agora, né, que o socialismo, o comunismo, né, no século XX, você viu isso de uma maneira intensa, muito forte, dentro da Igreja Católica, né? A famigerada teologia da libertação trouxe essa releitura dos evangelhos, né, trazendo uma perspectiva, uma ótica de que o evangelho de Jesus Cristo não veio apenas para salvar a alma. Jesus não teria vindo apenas para salvar a alma, segundo a leitura deles, mas também para libertar os pobres, os oprimidos, né? Jesus é visto como se fosse um libertador socialista, como se fosse um Che Guevara naquela época. Aquele que defende os pobres, aquele que luta contra o opressor, que seria o Império Romano. Então, quando você pega um comentário bíblico, eu tenho aqui comentário bíblico, quando você pega um historiador, né, ou um teólogo, um historiador, um sociólogo, que tem essa inclinação, né, para a esquerda socialista, ele faz a leitura, por exemplo, de Jesus como Jesus fosse um revolucionário, entende? E no século XX, a teologia da libertação, como uma praga, se espalhou na Igreja Católica. Até hoje a Igreja Católica luta contra, né, a teologia da libertação, contra o comunismo, o socialismo, né, principalmente aqueles padres, né, do interior que são ligados ao MST, Movimento Sem Terra. Existem muitos padres comunistas abertos, né, declaradamente comunistas, não sei como a Igreja Católica permite isso. O cara é declaradamente comunista, né, ligado a movimentos ligados ao PT, né, extremamente ligados, fazem das igrejas católicas bases do PT, comunistas militantes ali presentes na Igreja Católica, enquanto existem outras igrejas católicas que permanecem fiéis aos ensinamentos de João Paulo II, Karol Wojtyla, né, que lutaram contra a teologia da libertação, contra o comunismo, essa infiltração, contra esses religiosos vermelhos comunistas, né, doutrinando os fiéis. Note bem, no meio protestante, né, temos aí uma nova nomenclatura, né, mas a proposta é a mesma. Eles se infiltram para doutrinar os fiéis, que é a chamada missão integral. É a ideia de que Jesus, sim, não veio tão somente para atender as demandas espirituais, mas também para atender as minorias. Então, esses religiosos vermelhos, tanto padres quanto pastores, eu sou inscrito no canal de um, eles têm um discurso, você vê o cara falando, não parece ser um pastor ou um padre, parece ser um deputado do PSOL, parece ser,
né? Um assessor do Lula falando. É impressionante. Certa vez, recentemente, eu vi um vídeo de um pastor, né? Escritor, teólogo. Um cara não é bobo, um cara inteligentíssimo. Contudo, ele é esquerdista, já suspeitava isso já há muito tempo. E agora ele vem fazendo aí seus discursos, dizendo que é possível se ser um evangélico, um cristão, um pastor, um religioso de esquerda. Como assim? É possível? Ele diz que não se deve demonizar o socialismo, o comunismo. O famoso evangelista Billy Graham, conhecido, né, pelo mundo todo, até os católicos conhecem, considerado o maior evangelista, pastor evangelista batista do século XX, ele disse o seguinte acerca do comunismo, eu escrevi aqui: o comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra ao Deus Todo-Poderoso. E você duvida? O comunismo, o socialismo tem raízes ateístas, as suas bases são ateístas, né? Lenin, Stalin, eles diziam que para ser um verdadeiro comunista é necessário atacar, destruir a família nos seus moldes tradicionais. E o que é a família nos seus moldes tradicionais? Na sua forma tradicional. É papai, mamãe, filhos. Então é por isso que eles lutam, né, nessa guerra cultural, né? O gramscismo, que seria o socialismo, o comunismo, né, mais limpinho, mais de elite, eles têm essa missão de destruir as famílias, destruir as religiões. O comunismo, a esquerda odeia a religião, né? Eles se aproximam da Igreja Católica, se aproximam da Igreja Evangélica somente para captar os incautos, para captar pessoas que estão desligadas, pessoas que não conhecem e conseguem, infelizmente, né? Ou existem pessoas até mesmo que são inteligentes, são pessoas instruídas, formadas, estão nas igrejas evangélicas, na igreja católica, são professores, são juízes, são médicos. Aí você pensa, ué, como é que essas pessoas tão instruídas conseguem ser captadas para a esquerda? Primeiramente, se formaram em faculdades onde seus professores eram todos de esquerda. Você sabe que a esquerda domina essa área do magistério nas universidades, principalmente federais e estaduais. Então, note que eles foram doutrinados ali, ainda jovens, e hoje são adultos, de meia idade, terceira idade, socialistas, comunistas, com essa perspectiva militante dentro das igrejas. Né? Não estou dizendo aqui que não se deve atender às questões sociais, que não se deve atender às demandas, necessidades das pessoas, mas as igrejas não devem se transformar em ONGs, né? Em bases ativistas de partidos de esquerda. As igrejas têm um papel fundamentalmente, primordialmente espiritual, né? Você que é religioso, você que conhece as escrituras, você sabe que o Senhor Jesus ele veio para dar vida e abundância. Vida e abundância no sentido espiritual. Tem gente que interpreta isso no sentido material somente, falta de interpretação, falta de conhecimento exegético. Então, muitos estão infiltrados, entendeu? Então você vê aí o pastor Ariovaldo Ramos, né, que é um pastor militante, né, que apoia o PT e o Lula incondicionalmente. Você vai ver na Igreja Católica, né, obviamente já saiu da Igreja Católica, está mais ligado, mas teve a sua origem na Igreja Católica o ex-padre Leonardo Boff. As pessoas dizem que ele costumam dizer que ele é um cara genial, inteligentíssimo, mas aí, apoiador de Lula. Quantos bispos, perdão, da CNBB, quantos padres católicos ficam chamando Bolsonaro de bozo e estão juntando ali, criando bases para poder fazer com que o Lula volte? Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que pessoas que supostamente conhecem as escrituras podem apoiar um regime, o comunismo / socialismo, um regime que tem os seus fundamentos no ateísmo, né? Um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX, na extinta União Soviética, através do comunismo também de Mao Tse-tung na China, né? Cuba, nem se fala, Vietnã, países, meu Deus do céu, Coreia do Norte, o que dizer, o país mais fechado do mundo, o país onde o regime é um regime opressor, e eles vão dizer que o capitalismo que é o opressor. Como assim? O capitalismo não é opressor. Países onde o capitalismo
né? Basicamente, né, que se destaca os Estados Unidos, onde o capitalismo ele predomina, além de ser mais prósperos, estes países, você sabe, possuem e apregou a liberdade de expressão. Você não pode falar o que você quiser na China, você não pode falar, dizer, né? Um vídeo como esse aqui não rola na Coreia do Norte, não rola. Um vídeo como esse aqui na China não rola. Então você vai ver religiosos vermelhos. Muito cuidado. Você aí que é católico na sua igreja, você que é evangélico, né? Não fala aqui somente para evangélicos, embora eu seja evangélico, né? Nosso canal aqui é para abranger todas as pessoas. Muito cuidado, né? Billy Graham disse outra frase interessante nos anos 50, falando sobre o comunismo. Na época da Guerra Fria, né? Estava ali no auge, anos 50, anos 60, e disse o seguinte: ou o comunismo deve morrer, ou o cristianismo deve morrer, pois trata-se, na verdade, de uma batalha entre Cristo e o anticristo. Entende? Então, é interessante que você vai ver muitos jovens se inclinando para a esquerda, né? Abaixo o capitalismo, tal, aqueles jovens militantes ali. Então, a cabeça deles, os professores de esquerda conseguem fazer facilmente, né? São jovens, então não têm experiência de vida, não conhecem, a história é distorcida. Antes de eu ter conhecimento político, eu achava de fato que nós tínhamos vivido uma ditadura. Por quê? Porque quem contou a história foi a mídia, quem contou a história, né, foi o outro lado, é a esquerda. Então, historiadores de esquerda vão dizer: vivíamos um período de terror, abaixo a ditadura nunca mais. A mídia, né, foi, né, supostamente foi muito perseguida, né, pelo regime militar, pinta o diabo, né, acerca dos militares. Então você cresce ouvindo, lendo isso no livro de história, sendo doutrinado por professor, você acredita. Mas graças a Deus, né, as redes sociais vieram para nos libertar, para abrir nossos olhos, para nos instruir e nos libertar dessas amarras de narrativas mentirosas. Então, muito cuidado, eles estão infiltrados, tenham muito cuidado. Eles são religiosos, né? Mas, na verdade, eles têm o seu próprio ídolo, que é Lenin, Stalin, Che Guevara, o comunismo, essa maldita ideologia assassina. Que você possa refletir sobre esse vídeo. Tenha muito cuidado acerca desses falsos religiosos. Até a próxima.